Olá, aqui Pastor Rafael Ladislau, capelão militar da Força Aérea, e hoje eu quero falar contigo sobre a humanidade de Deus. E eu quero ler primeiro um texto que está lá em Marcos 10, 47, que diz assim: Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse texto muito famoso mostra as palavras de um cego chamado Bartimeu, que ao perceber que Jesus passava por aquela região, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por que ele gritou filho de Davi? Que ligação que tem o reinado de Davi, o rei Davi, com Jesus? E nós vamos precisar viajar na história da palavra de Deus para nós entendermos o que é isso e que ligação tem com a humanidade de Deus. Primeiro, uma definição de humanidade que está no dicionário online diz que humanidade é sentimento de bondade e benevolência em relação ao outro, compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Lá em Samuel, 1 Samuel, capítulos de 8 a 15, conta a história do reinado de Saul. Antes, Deus governava diretamente o povo de Israel. Eles não tinham um rei humano. Deus era rei sobre o povo. E haviam apenas juízes, profetas, que governavam, administravam ali as relações do povo e apresentavam as queixas do povo a Deus e também falavam da parte de Deus para com o povo. Porém, o povo se rebelando contra Deus, pediu para o profeta Samuel para que ungisse um rei humano, como se estivessem declarando independência do reino dos céus. Mas então, Samuel foi falar com Deus, o profeta Samuel, e Deus mandou ungir Saul. Então Samuel ungiu Saul como rei de Israel. E Saul cometeu diversos pecados, diversos erros. Foi um grande mau exemplo para o povo. E o governo de Saul, o reinado de Saul, demonstra o grande amor de Deus pela humanidade e pelo seu povo. Demonstrou a humanidade de Deus para com aquele povo. Isso porque Deus agiu de benevolência, agiu entendendo que aquele homem, Saul, era homem falho, fraco como outro qualquer. Então Deus foi muito paciente, porque de erro em erro, ainda assim, o governo, o reinado de Saul durou 42 anos, até que a paciência de Deus se esgotou. Quando Deus mandou ele aniquilar determinado povo pagão, inclusive todos os seus animais, e Saul preservou o rei daquele povo e ainda por cima levou os melhores animais como despojo e sacrificou alguns para Deus. Ora, um rei não poderia oferecer sacrifício. E além do mais, foi uma desobediência ao que Deus tinha mandado. Então Deus manda o profeta Samuel dizer para Saul que o reinado dele acabava ali, que ele ia levantar um outro rei. E Saul mostrou remorso, não arrependimento. Porque Saul, quando Samuel virou as costas depois de dizer isso, ele agarrou o manto sacerdotal a ponto de arrancar um pedaço. Mas Samuel proferiu a sentença de Deus para Saul, que ele perderia o seu reinado, mesmo depois de tanta paciência de Deus para com ele. E aí vem o ponto-chave da nossa palavra de hoje. Deus poderia ter tomado duas decisões. A primeira, ter destituído realmente o reinado de Saul e ter feito o povo adorar a Deus como rei, como era no início. Ter forçado o povo ao adorá-lo e a servir como rei. Ou, uma segunda opção, ter simplesmente destituído aquele povo, ter dizimado aquele povo de Israel, aquele povo que ia de pecado em pecado, erro em erro, um atrás do outro, assim como fazia Saul. Mas não, Deus não tomou nenhuma dessas duas atitudes. Deus simplesmente manda Samuel ungir um outro rei, um homem segundo o coração de Deus, um rei bom, e esse foi Davi. E começava ali a dinastia do trono de Davi, que seria o resgate e a salvação de toda a humanidade.
Isso é lindo demais. Porque voltando para a história do cego, o cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus tem a ver com isso? A história de Saul e Davi, eles prefiguram o que aconteceria com nós hoje e Jesus. Porque nós, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, é como se nós estivéssemos declarando independência de Deus e querendo governar nossa própria vida. A nossa natureza pecaminosa nos leva a querer governar nossa própria vida. Mas então, Deus, ele unge um novo rei para governar, para nos governar. E dessa vez não um rei humano comum, mas ele mesmo, o próprio Filho de Deus, unigênito de Deus, veio em forma humana para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veio em forma humana, com um governo celestial nos ombros, para trazer o amor, a justiça e a bondade dos céus na terra. E esse é o cúmulo da humanidade, o Deus se fazer homem. A humanidade de Deus. Deus em forma de homem, mostrando toda a piedade, bondade e benevolência contra os desfavorecidos. Isso é lindo demais. O cúmulo da humanidade de Deus foi Jesus. Em forma humana, restituindo o governo de Deus que o homem destituiu da terra. E hoje, todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Isaías, que foi o profeta messiânico, o profeta que profetizou acerca da vinda de Jesus, ele vem dizer que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esse governo não terá fim. E sabe, ainda o profeta Isaías, ele vai dizer mais à frente, lá no capítulo 53, que Jesus levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Um rei cuja coroa era coroa de espinhos, que foi pregado numa cruz, no madeiro, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Sabe, esse Jesus, ele deseja governar a minha e a sua vida. Tirar as nossas enfermidades, dores, tristezas e doenças. Nós vivemos um momento crítico da história da humanidade com essa crise do coronavírus. Mais do que nunca, nós temos que destituir o nosso próprio governo, o nosso governo pessoal, o nosso autogoverno, e chamarmos Jesus para reinar e governar nas nossas vidas, para ser o rei sobre a nossa vida. E nós, em obediência a Ele, vivermos uma vida plena, perfeita, saudável nessa terra. E ainda que nós passemos por diversas tribulações nessa terra, Ele nos promete a vida eterna, governarmos com Ele. E isso é a maior promessa da Bíblia. Nós, como povo, juntos com Ele, governando e vivendo eternamente junto ao Pai. Que esse seja o sentimento do seu coração hoje. Ser governado por Deus. Ser governado pelo reino de Deus, através de Cristo Jesus. Tirar da sua vida o autogoverno e usufruir das consequências de ter o próprio Jesus governando a sua vida. Paz, justiça, igualdade, amor, lealdade, fidelidade. Tudo isso você vai experimentar. Se você está passando por alguma enfermidade, alguma dor que você não consegue superar, que esse Jesus, assim como curou o cego Bartimeu, que reconheceu Ele como Rei, reconhecendo Ele como Rei hoje, que Ele cure a sua enfermidade, que Ele cure a sua dor na alma e no corpo, que Ele te abençoe grandemente em todas as áreas e aspectos da sua vida. É assim que eu oro por você, em nome de Jesus. Amém.